Olá, boa tarde, galerinha. Vamos dar seguimento às nossas aulas. Sejam bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos. Escola Zacarias Cordeiro de Paulo. Sou o professor Antônio Carlos, disciplina de História, e a série é o 6º ano. Hoje nós vamos falar sobre a Mesopotâmia, que significa terra entre rios, ok? Os sumérios. Não se sabe ao certo a origem dos sumérios e quando eles migraram para a Mesopotâmia. O que é possível afirmar é que, por volta de 3.000 anos antes de Cristo, esse povo já estava estabelecido no sul da região. É possível que os sumérios tenham sido os primeiros a construir canais e outras obras para utilização da água dos rios. Também são atribuídas a eles invenções importantes para o desenvolvimento da agricultura, como o arado e a roda. Os sumérios foram os fundadores das mais antigas cidades mesopotâmicas. As principais eram Kish, Lagash, Uruk e Eridu. Os impérios da Mesopotâmia. As diversas cidades mesopotâmicas estabeleciam entre si trocas comerciais, acordos políticos e alianças temporárias. Mas, à medida que cresceram economicamente, surgiram disputas por terras e rotas comerciais entre elas. O Império Acádio. Os acádios adotaram a escrita cuneiforme e incorporaram muitas práticas sumerianas, desenvolvendo a chamada cultura suméria acadiana, aprimorando estudos astronômicos. Os acádios desenvolveram um calendário lunar de 12 meses. Cada mês era dividido em semanas de 7 dias. Eu repeti aqui semanas, desculpa. Então, pessoal, vocês viram aí que os acádios já foram desenvolvendo a cultura, já foram melhorando a cultura dos povos ocupantes do território da Mesopotâmia, ok? Vocês viram aí que eles desenvolveram a escrita cuneiforme. Ah, professor, e o que significa escrita cuneiforme? O nome, pessoal, cuneiforme, é porque eles, como não existia caderno como vocês utilizam hoje, as letras elas eram cunhadas em madeira. Eles pegavam uma tábua grande, aí eles faziam a letra naquela madeira, então ela era cunhada na madeira. Então, por isso ela ficou chamada de cuneiforme, ok, pessoal? Vamos ver agora o Império Babilônico. A cidade da Babilônia tornou-se sede de um grande império, o primeiro Império Babilônico. Seu maior desenvolvimento ocorreu durante o governo de Hammurabi, de 1792 a 1750. Esse rei babilônico conquistou vários territórios e unificou quase toda a Mesopotâmia em seu governo. Organizou-se o conjunto de leis mais completo da antiguidade que se conhece. Foi o Código de Hammurabi. As leis desse código estabeleciam regras para a vida em família, as relações de trabalho e as trocas comerciais, os crimes de roubo, entre outras situações. Esse código, pessoal, ele trazia uma lei chamada Lei Talião. Essa Lei Talião era que a descrição dela era olho por olho, dente por dente. O que é isso? Se você praticou um crime X, por exemplo,
chegou a cometer um homicídio, ele também vai pagar com a vida. Se ele roubou, alguém vai ter que pegar uma coisa, ele vai ter que devolver algo no valor do que ele tinha roubado. Então, aquilo que você fez, aquele mal que você causou a alguém, ele vai voltar para você imediatamente de uma forma legal, porque o Código de Leis dava esse propósito, ok, pessoal? Só para que vocês possam entender essa questão. Ainda hoje existe, algumas pessoas ainda falam esse termo, olho por olho e dente por dente, que é exatamente fez, leva. Bateu, também vai levar. Então, é mais ou menos nesse sentido, ok, pessoal? Vamos ver agora o Império Assírio. Enquanto o Império Babilônico se fragmentava, outro se fortalecia no norte da Mesopotâmia, o Império Assírio. Partindo da cidade-estado de Assur, onde viviam, os assírios começaram a expandir os seus domínios por toda a Mesopotâmia. No século IX a.C., esses domínios se estendiam do Egito ao Golfo Pérsico. A enorme extensão do império tornou-se um problema para os reis assírios, pois eles conseguiam controlar as revoltas, que explodiam em todas as regiões. O novo Império Babilônico voltou a se reforçar e ressurgiu de novo. Nós já vimos o Império Babilônico lá atrás, ele acabou e ele vai retornar a partir de agora, ok, pessoal? O novo Império Babilônico. Os caldeus, povo de origem semita, habitavam a região da Caldeia, no sul da Mesopotâmia. Eles lideraram a libertação da Babilônia do domínio assírio e assumiram o governo da cidade no século VII a.C. Os caldeus dominaram toda a Mesopotâmia. Nascia o Império Caldeu, também conhecido como Segundo Império Babilônico. Então, ele retornaram com o Império Babilônico para poder, ele, como falou aqui, eles venceram os povos que dominavam essa região, que era o antigo Império Babilônico. Então, os acádios, os caldeus, eles guerrearam com os assírios, venceram e instalaram o império, que é chamado Império Acádio, só estou com Acádio na mente, o Império Caldeu e, segundo eles, era o segundo Império Babilônico, ok? Vamos ver agora como era a vida na Mesopotâmia. A base da economia mesopotâmica era a agricultura. Os principais produtos cultivados eram linho, lentilha, trigo, gergelim e cevada. Em pequenas áreas, em pequenas áreas, entre os grandes campos cultivados, os camponeses produziam legumes e hortaliças. A água necessária para irrigar as plantações era captada dos rios Tigre e Eufrates, que também possibilitavam a pesca e a criação de animais. Os mesopotâmicos criavam ovelhas para a produção de lã. A grande quantidade de rios na Mesopotâmia e em suas proximidades facilitava o deslocamento das pessoas de algumas para as outras. Essa condição natural favoreceu as trocas comerciais entre os diferentes povos e o desenvolvimento de muitos costumes comuns. Então, você vê aí que eles utilizavam os rios para se locomover. Era o meio de transporte deles, era via rios, pelos rios. Então, por isso, pessoal, lá no início a gente falou que a Mesopotâmia era terra entre rios, então a Mesopotâmia era como se fosse uma pequena ilha no meio de dois rios, que eram os rios Tigre e Eufrates. Então, esses rios, no período das cheias, eles alagavam determinadas áreas que tornavam-se férteis, e aí eles plantavam
eles cultivavam a agricultura, os produtos agrícolas deles, e também criavam animais, ok? Então, o rio ditava a vida na Mesopotâmia nesse período. A vida nas aldeias. As grandes cidades-estado mesopotâmicas eram criadas, circuladas por várias aldeias rurais. No campo, as pessoas se dedicavam à agricultura, à criação de gado e ao pequeno artesanato. As pessoas mais pobres, que não tinham terra, prestavam serviços diversos como vaqueiros, carroceiros e pastores. Para quem não sabe, pessoal, pastores não tem nada a ver com a religião evangélica que tem os pastores, não. Pastores aqui eram pastoradores de ovelhas. Eles pastoreavam os animais, ok? Então, por isso o nome pastores. Até talvez por esse termo aqui surgiram os pastores das igrejas, mas esses pastores aqui eram os pastoradores de animais, ok? Vamos ver agora a vida nas cidades. Nos centros urbanos, as tarefas de controlar e a arrecadação de impostos, coordenar a construção de obras de irrigação, organizar exércitos e abastecer os templos e palácios exigiam uma grande variedade de profissionais, como artesãos, ferreiros, escribas, médicos e soldados, entre outros. Aí, esses artesãos, acho que você deve saber o que é, ferreiro também, médico também, soldados. Agora, escribas. O que é o escriba? O escriba, pessoal, são aquelas pessoas que conheciam a escrita, então eles escreviam para aquelas pessoas que provavelmente não tinham o conhecimento da escrita. E também, consequentemente, eles eram contratados para o rei, por um rei, para que ele pudesse escrever, fazer a contabilidade do reino, prestar a prestação de serviço de forma que eles tinham uma organização de acordo com esses escritos que eram relatados pelos escribas, ok? Então, o escriba era um profissional que trabalhava com a escrita. Vamos ver agora a religião, com muitos deuses. Os mesopotâmicos eram politeístas, ou seja, cultuavam vários deuses. Como a água dos rios era essencial para os povos da Mesopotâmia, um dos deuses mais cultuados era o Enki, deus da água doce e fresca, onde acreditavam que a terra flutuava. Ele era considerado também o deus da sabedoria. Para os povos da Mesopotâmia, os deuses eram semelhantes aos seres humanos, com a diferença de que eram poderosos e imortais. Então, você vê aí que os mesopotâmicos eles eram politeístas. Então, quando se fala de religião, pessoal, tem os ateístas, tem os monoteístas e tem os politeístas. E qual é a diferença entre eles, se vocês tiverem assim, a curiosidade? A diferença, pessoal, é que o ateístas são aqueles que não creem em Deus, não creem em nada da questão religiosa. Então, esse é o ateu. Monoteísta são aquelas pessoas que acreditam num único Deus. Só tem um Deus que existe como criador de todas as coisas. Então, esses são os monoteístas. Mono vem de uma. Talvez lá no português vocês devem lembrar que tinha a dissílaba, polissílaba, trissílaba e monossílaba. A monossílaba era uma palavra com apenas uma sílaba. Então, mono vem disso aí, de uma. Ok? E o politeísmo, ou politeísta, como queiram, ele significa vários. É no plural. São vários deuses
Se for policultura, são várias culturas. Politeístas são vários deuses. Então, existiu o deus do fogo, o deus da água, o deus da chuva, assim como hoje nós temos aqui exemplo dos indígenas, que tem vários deuses, para eles, cada deus tem a sua função. Ok, pessoal? Também tem um outro questionamento em que ocorria nessa região, que quando vocês estiverem vendo o livro de vocês, lá tem, aqui eu fiz um breve resumo para não ficar o vídeo muito extenso, eles praticavam sacrifícios humanos. Para eles, para poder chover, às vezes eles achavam que tinham que sacrificar alguém, dar alguém, eles matavam aquela pessoa como uma forma de estar dando, como se estivesse oferecendo a vida daquela pessoa em troca de uma boa inverno, de uma boa colheita. Ou seja, eram os costumes que eles tinham na época e que para eles era uma coisa necessária, que se não fizesse aquilo, provavelmente não choveria, ok? Bom, galerinha, por hoje é só. Façam atividade na página 79, ok? Até lá, um abraço, até a próxima semana. Tchau.